Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores, pessoas que curtem a página do Brazilian Times. Estamos com o nosso primeiro BT Connection de 2019, aqui mais atrasado do que ônibus em Londres, né? Não, na verdade, ônibus em Londres não atrasa. Mas estamos começando o nosso BT Connection. Amadeu Maia aqui, que vos fala direto de Nova York. Já vamos aqui compartilhar essa tela aqui com o Marcelo Malcha, que vai estar lá direto de Boston, para começarmos mais um Brazilian Times Conexão, onde a gente conversa aqui sobre a política americana, o que é que está acontecendo. E exatamente dentro de uma hora, nós vamos bater um papo até as 10, são 8h50, até as 9h50, nós vamos conversar bastante aqui, trocar ideias, vocês podem participar ativamente aqui do nosso BT Connection a partir de agora, né? Estamos começando o programa sem muitas novidades, né? Ia ter novidades, acabou não tendo novidades, e o programa BT Connection começa sem novidades. As novidades aqui são feitas unicamente pelo Donald Trump. O Donald Trump andou aprontando muitas novidades que o Marcelo vai contar tudo pra gente. O Brasil está mais alinhado com os Estados Unidos, o Brasil está com a política mais alinhada com os Estados Unidos. Nós vamos conversar sobre isso também, só aguardando aqui o Marcelo para que a gente possa entrar e bater aquele papo. Primeiramente, vamos dar boa noite. Quem estiver por aí já dá aquele oi pra gente, já dá aquele opa, tô por aqui nas áreas, e a gente vai começando o nosso programa, primeiro programa BT Connection de 2019. Opa, deixa eu baixar o retorno aqui, que a gente já vai começando o nosso programa, né? Muitas novidades, muitas notícias implicando o Donald Trump, muitas notícias aí também implicando Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. Tem muita coisa acontecendo e esse programa é justamente para isso. A gente discute aqui, a gente debate junto com vocês esse programa. Quem estiver por aí, dá um oi aqui, dá um oi pra gente já saber quem tá aí na live, né? Inclusive tem notícias aí bem da hora se sair agora, que o Donald Trump o Donald Trump disse que tá muito feliz, né? Porque estão comparando o Bolsonaro a Donald Trump e ele se diz muito feliz por isso. Nós vamos comentar essa fala do Donald Trump de hoje, né? Oliveira Erivelto, estamos aí à espera do Marcelo. Então, o Marcelo já entrou aqui, disse que já estava ready, já estava pronto. Vamos só esperar o Marcelo aqui para a gente começar o nosso BT Connection de hoje, aqui, segunda-feira, dia 14 de janeiro. 14 de janeiro. O BT Connection aí, olha, o Otávio Lima falando que o Ceará é manchete internacional. Infelizmente não é com boas notícias, não é, Otávio? Infelizmente não são boas notícias que vêm do nosso querido estado do Ceará, onde as facções e o crime organizado vêm assombrando a população, onde vem causando terror. Mas se tiver leis mais enérgicas e leis mais duras, assegurado, né, que pelo menos diminua esse tipo de acontecimento. Aguardar aqui o Marcelo mais um pouquinho. Ele estava aqui, ele já estava pronto, a gente já se falou aqui em off, mas enquanto isso a gente vai aguardando aqui as pessoas chegar no nosso primeiro BT Connection de 2019, muita coisa aí. 2020 já vai ser ano de eleição. Como será esses preparativos aí, esses últimos 2 anos do Donald Trump? O governo norte-americano está fechado, né? Parcialmente fechado, em shutdown, como dizem aqui nos Estados Unidos, como se diz aqui nos Estados Unidos, shutdown. E a gente vai começando por aqui, aguardando aqui. O Marcelo deve estar com uma pequena dificuldade aqui para a gente entrar. A gente já faz parte
já faz parte do BT Connection na hora da gente começar a ter uma pequena dificuldade aqui na hora da conexão, né? Mas vamos aguardar aqui, vamos aguardar. Enquanto isso, quem tiver por aí, a gente vai mandando aquele abraço, que é o Oliveira Erivelto, o Otávio Lima. Enquanto o Marcelo também tá chegando, a gente vai dar uma passada aqui nas principais notícias, né? Nas principais notícias do jornal Brazilian Times, que é o maior jornal brasileiro na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai dar uma passada aqui meio que nas notícias. Se você não pegou o seu, passa aí num comércio, passa aí numa loja de brasileiros, que vocês vão ver essas notícias, vão pegar os jornais, né? Também tem aí os Notáveis 2018, que vai escolher as pessoas que brilharam, os imigrantes que brilharam, que fizeram trabalhos notáveis em 2018 e vão ser agraciados agora em junho de 2019, numa premiação que acontece todos os anos aqui em Nova York, né? Algumas notícias aqui do Brazilian Times, lembrando que isso aqui é enchendo aqui enquanto o Marcelo está se aprontando, né? Vereadores querem derrubar o veto do prefeito e tornar Springfield é uma cidade que acho que quase todo o estado norte-americano tem uma cidade chamada Springfield, e a cidade lá de Springfield, Massachusetts, teve o veto, né, do prefeito, e os vereadores querem derrubar esse veto para tornar a cidade uma cidade santuário, uma cidade que defenda imigrantes, né? Vamos ver aqui. Cadê o Marcelo? Cadê você? Enquanto a gente espera o Marcelo se aprontar aqui, dá sinal aqui de vida aqui na live, a gente vai passando aqui algumas notícias, né? Brasileira é presa mais de uma vez por violência doméstica. Também é destaque aí no jornal Brazilian Times. Você quiser ver essa notícia, você pode pegar o seu jornal de Massachusetts, vai ler, e pode ler essa matéria também diretamente aqui na página do Brazilian Times, que fica no Facebook, ou então o impresso que está em um estabelecimento brasileiro, uma loja de brasileiros bem pertinho de você, né? Olha, lá no jornal também tem oportunidade de emprego. Empresa americana abre 250 vagas para brasileiros em cruzeiro, para trabalhar naqueles navios em cruzeiro. Então, se você está a fim de ver aí uma oportunidade de trabalhar em cruzeiros, é uma boa oportunidade, né? Trump promete mudanças em visto para imigrantes atualmente qualificados, né? Que é aquele EB1, que é o visto para quem tem habilidades especiais, quem tem uma qualificação. Ele promete fazer uma mudança. Essa matéria também tá lá no jornal Brazilian Times, né? Por enquanto, nada ainda do Marcelo aqui, nada ainda do Marcelo. Marcelo, dá um oi aí, dá um oi. Acho que o Marcelo ainda tá no ritmo de Holiday. Vamos já saber se o Marcelo tá no ritmo de Holiday. Vamos aqui. Agradecendo aí as pessoas que estão chegando. Esse programa sempre é feito por duas pessoas, né? Por caso eu e o Marcelo, mas hoje aqui estamos com um pequeno probleminha, não está conseguindo entrar. Pupilo de Obama, mais uma notícia lá na página do Brazilian Times. Pupilo de Obama pode se tornar o primeiro presidente hispânico dos Estados Unidos. Olha só, isso é uma notícia bem interessante que inclusive discuti aqui, né? Um pupilo, né? Um pupilo é um apadrinhado, popularmente falando, é um apadrinhado de um político, de um grande chefe, chama-se de pupilo. Tem muitas notícias na página do Brazilian Times, gente. Vocês podem ir lá na página do Brazilian Times e conferir essas notícias. E daqui a pouco a gente vai falar também do que o Trump falou, né? Do Bolsonaro. Parou aqui a live.
Opa. O Marcelo já estamos no ar, Marcelo. Na hora que você chamou aqui, deu uma travada na live, mas voltamos. O Marcelo vai entrar aqui agora, o Ar já vai entrar aqui com convite e a gente já vai começar a bater esse papo bacana, gente. Olha só, Daniel Ferreira. E pânico, hispânico com pânico. Daniel Ferreira. Marcelo já chegou aqui, já vamos adicionar o Marcelo aqui. Bacana que a gente tem sempre no BT Connection. O Marcelo tá entrando, já vai dividir aqui a tela com a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bom, claro e nítido. Ok, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no primeiro BT Connection do ano, né? É isso que eu tava falando aqui. Eu disse, olha, eu acho que o Marcelo tá em ritmos de holiday. Não, é porque eu estava indo para o escritório, né? Para fazer lá do escritório, essa nossa live. E aí, da redação, e aí aconteceram os imprevistos e eu tive que voltar. Então eu acabei fazendo aqui do escritório aqui de casa mesmo. Tudo bem? Maravilha, tudo bem, tudo bem. Tô vendo, ó, você ainda tá no ritmo de holiday sim. Tô vendo umas luzinhas ali. Você devia ligar essas luzinhas aí para elas ficarem brilhando aí atrás. São ornamentações. São ornamentações, não são luzinhas, não. Mas boa. Próxima vez, se eu fizer daqui, eu faço uma live com todo mundo, né? Tudo coloridinho. Então, isso aí. Tá legal, tá bacana. Tudo bem, meu amigo? Como vai? Vamos indo aqui devagarzinho, cuidando da saúde, porque da vida os outros cuidam, né? Então tem esse ditado, né? Por aí. Da saúde que da vida os outros cuidam. É por aí. Vamos lá, começando. Mais um BT Connection, o primeiro do ano de 2019. Desejamos a todos. Obrigado, Nilson. Nilson também é um jornalista. Ele era aqui de Nova York, Connecticut, muito conhecido, Nilson Neto. Ele está lá no Rio de Janeiro curtindo aquelas praias maravilhosas, muito conhecido aqui na comunidade brasileira, um dos precursores da mídia brasileira aqui nos Estados Unidos. Está lá nos assistindo agora. Um prazer enorme, meu amigo Nilson. Um beijo no coração. Mas aí é isso. Maravilha, maravilha. Ó, nós estamos sem programa aqui no dia do Natal, que foi na segunda-feira. Isso. O Réveillon. Aí o Réveillon também. Dia 7 era a gente ter voltado, a gente esticou aí nosso holiday. Estamos voltando hoje, dia 14. O que é que aconteceu? Faz um resumo aí de uns 2 minutos. O que é que aconteceu do Natal até hoje aqui, de importante na política americana, para depois a gente entrar dentro dos assuntos pesados mesmo. Não, foram várias reviravoltas, né? Mudança de gabinete do presidente dos Estados Unidos, saiu o secretário de defesa, aliás, foram os três generais que os Estados Unidos, que o presidente tinha, né? Foram quatro, aliás, no começo do governo deles, né? Foram o Flynn, que está com problema na justiça, que pode até ser preso por causa de contatos com os russos. Foi o McMaster, foi o Kelly e agora o Mad Dog, né? O Mad Dog, que também pediu demissão, né? Parece que eles não conseguiram se entender com o presidente dos Estados Unidos e acabaram indo embora. Então foi essa reviravolta aí de troca de gabinete, né? Troca de ministérios. No caso aqui eles não são ministérios, aqui são um secretariado. Para quem não sabe disso, nós nos Estados Unidos não temos ministros, nós temos secretários, né? Então existe essa troca, um número enorme, 3 vezes maior do que qualquer outro presidente até hoje. Porque normalmente depois no início do primeiro mandato, né? Nos primeiros 2 anos. Aliás, eles trocam se eles forem reeleitos, né? Normal é isso. Mas nos 2 primeiros anos, normalmente trocam 1 ou 2 aqui. Trocaram já todo o ministeriado, fizeram também, tiraram o ministério, o secretário do Tesouro veio a ser agora o chefe da Casa Civil, o Moven. Então, quer dizer, tá uma confusão no governo Trump aqui nos Estados Unidos.
está cada dia mais perto do final da investigação do Robert Mueller, o procurador especial que foi chamado para investigar a possibilidade do conluio da campanha, das pessoas dentro da campanha de Donald Trump a presidente e também de pessoas que trabalham no governo de Donald Trump. Então está chegando ao final, parece que está chegando ao final. A conclusão, né? A conclusão. Mas cada dia que passa, Amadeu... Bom, vamos começar a falar já agora sobre isso ou você queria só um geral? Não, o resumão, vai no resumão. O resumão é mais ou menos isso. Está ficando mais perto do final da conclusão da investigação por Robert Mueller. Parece que realmente está implodindo o gabinete do presidente dos Estados Unidos. Não estão realmente... como é que eu posso falar? Não estiveram antenados, né? E parece que está complicada a situação do Donald Trump. E é isso aí, mais ou menos isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre os detalhes de cada um, né? Cada um, que tem vários detalhes. Tem sobre as investigações. O que aconteceu anteontem, por exemplo, foi... Bom, você quer que eu fale já agora? Não, vamos para a próxima. E aí no Brasil? Como é que está no Brasil? Vamos. No Brasil, a gente vai entrar aqui no Brasil, sempre dando umas pontuadas com os Estados Unidos, que o Brasil está cada vez mais se aproximando dos Estados Unidos por conta do novo governo brasileiro, de Jair Bolsonaro, né? Ele está meio que alinhado com as ideias de Donald Trump. Inclusive, agora, no finalzinho da tarde para a noite, o Donald Trump fez um elogio e disse que ficou feliz em saber que o Bolsonaro é conhecido como o Trump da América do Sul, né? Ele ficou todo satisfeito, é bem do Trump mesmo, ele gosta, é do ego dele, né? E daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, mais sobre isso. Mas, Marcelo, nós estamos no maior shutdown da história dos Estados Unidos. Cara, que coisa! Relatos de pessoas aí. Ontem eu estava com um casal de empresários do ramo de restaurante lá em Newark, e a esposa lá do Correia, né, que é lá do Delete de Minas, ela estava em Orlando, que ela foi no show da Ivete, e disse que o aeroporto estava insuportável, o aeroporto de Orlando, metade do aeroporto fechado, sem atendimento por causa dos agentes da TSA, e isso foi um relato que eu vi de uma pessoa de um aeroporto específico. Imagina nos Estados Unidos inteiro. 24 dias, Marcelo? Já entramos no 24º dia de shutdown? Para quem não sabe, o shutdown, né, que é o shutdown, é o fechamento. O que acontece? Todo ano existe uma reunião do Congresso para que eles aprovem o orçamento do ano seguinte, que eles chamam de budget, né? E esse ano atrasou, como já foram atrasadas várias vezes. Só que neste momento foi o atraso maior do Congresso americano para eles entrarem em acordo para o ano que vem, para o orçamento. O que acarreta nisso? Enquanto não for feito como é que eu posso dizer? Essa conclusão, o governo deixa de pagar funcionários federais, que é o que está acontecendo. Olha só, a Daisy está ali, olha que legal, a Daisy, eu me lembro dela. Nossa, eu gostei dela, desse casal aí. Ela diz que direto e indiretamente estamos todos sendo afetados com o shutdown, perfeitamente. Direto ou indiretamente. Porque os funcionários federais estão no momento sem receber. Uns não recebem e têm que trabalhar, são os funcionários essenciais, que chamam de furlough. E os outros estão em casa realmente sem trabalhar e sem receber, desde o Natal, desde a semana anterior ao Natal. Nos primeiros dias passou legal, e agora está aumentando a situação, está piorando a situação, principalmente porque eles não estão sem receber, né? E muitas pessoas... Inclusive eu esses dias conversando com alguns amigos, inclusive americanos, diz que tem alguns americanos que não têm maiores ambições, e é um tipo de pessoas que ela recebe naquela semana o dinheiro e ela gasta aquele dinheiro que ela recebeu na semana inteira. Quando chega no final, no próximo dia de receber o próximo, ela já não tem mais nada
daquele dinheiro que ela recebeu na semana passada. Uhum. E disse que tem muitos casos de funcionários que são assim, de americanos que são assim, que vivem assim. E no momento que... sim. Que é tipo assim, o cara ganha, por exemplo, ele ganha $1.000 por semana, um exemplo. Ele gastou aquele dinheiro na semana e ele conta que na sexta-feira vai receber um cheque. No momento que ele não recebeu, a vida dele... Tá, então eu vou te passar, então, como se chama essa pessoa. Chama Paycheck to Paycheck. Ó, não deu nem tempo, a Deise está ali já escrevendo. Sim, chama Paycheck to Paycheck, tá? Paycheck to Paycheck, ou seja... Muitos brasileiros são assim, né? Tipo assim, você recebe, paga, tem que pagar, guarda no bolso, vai passear, não sei o quê. Então é de semana a semana, paycheck to paycheck. Não guarda, não tem reserva para né? Então, se você deixa de trabalhar uma semana, vários brasileiros acontece isso, que trabalham de paycheck por paycheck. Ele acaba não tendo dinheiro, né? E ainda mais quando é pego de calça curta, né? Eu acho, inclusive, que essas pessoas, esses funcionários, já devem, no ano que vem, porque tá parecendo que todo ano tem um shutdown de uma semaninha, ainda mais nos governos que são contrários, o Congresso e o presidente, né? Foi assim com o Obama. O Obama teve o mesmo problema. Mas o dele foi ao contrário, porque ele queria que fosse incluído o DACA nessa mudança. E não ficou 24 dias. Hoje está batendo recorde, né? 24 hoje? 24, exato. Mas sim, se chama paycheck to paycheck. Semana a semana, né? Seria o cheque. E tem muitos. Inclusive, vi uma cena muito triste, nunca tinha visto, na Fox, de pessoas no Food Bank, dos ônibus do Food Bank, que é o banco de comida que eles têm aqui para casos de maremotos, de furacões, ou seja o quê. As pessoas, né, se chegar ao ponto das pessoas não terem comida, né, eles colocam esses carros, o governo manda. Então, food bank trucks, com pessoas normais, funcionários públicos, né, normais, medianos, de classe média, né, americana, fazendo fila para pegar comida, água, produtos de higiene, entendeu? E olha aqui, eu vou começar, eu adoro essa moça, hein, tá? O custo de vida está muito alto e às vezes não é falta de planejamento, às vezes sim salários baixos. Sim, perfeitamente, Deise. Que o país até está com a taxa de desemprego a menor de todos os tempos, mas o salário ainda não está lá, não está compatível com o custo de vida. Então é isso aí, você perde uma semana de trabalho, essas pessoas que estão no paycheck acabam sofrendo. Não importa se ela for funcionário público ou se for um pintor que ganha em cash. É complicado. Você está certíssimo, Deise. Certíssima. Fala, meu. Marcelo, saiu uma pesquisa, e essa pesquisa, a maioria das pessoas, dos americanos, culpam o Donald Trump e o Partido Republicano pela paralisação. Então, já meio que já vai deixando... Saiu. Vou ser meio chulo na palavra aqui. Vai emputecendo mais o americano do dia a dia, o cara que depende dessa grana para sobreviver. Já deixa o cara meio pé da vida, um negócio dele. E a pesquisa... eu só ver aqui os números exatos. A pesquisa diz que 57%, né? 57%, não é isso? 53. 27, bom, exato. O que acontece é o seguinte, olha, sem entrar no mérito, né, de contra ou a favor do Donald Trump, o que acontece vamos falar pelo lado do Donald Trump. O Donald Trump está fazendo exatamente o que ele prometeu e na campanha dele. Nós conversamos sobre isso antes. Ele prometeu, uma das promessas de campanha, que viria o muro. A única diferença é que ele disse que o México iria pagar. Ponto. Essa é a promessa de campanha. E ele está fazendo exato. E agora ele já disse que nunca disse isso. Mas isso aí mas isso é óbvio que falou. O que acontece é o seguinte: ele não está fazendo errado para os eleitores dele. Ele está tentando cumprir pelo menos o que prometeu. Ponto. Só que naquela época ele prometeu, os que eram contra disseram que eram contra, né? Não concordavam. Alguns republicanos e quase todos os democratas. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, que não é a mesma coisa que
que o voto, como é que se diz? O voto direto, o voto... Eleição direta. Eleição direta, não é direta, as duas foram diretas. O voto popular, eleitoral... Eleição por voto direto, que é o voto popular e eleitoral, ok. Mas é a regra do país, e a regra do país é lei, e a lei é lei, ele é o nosso presidente, ponto. E ele prometeu para o eleitorado dele que queria colocar no muro, voto popular, que colocar o muro, e ele está fazendo o que prometeu. Essa é a ideia, meu irmão. Não tem que ver, né? Popular vote. O que acontece? Aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, agora chegou na situação que ele está usando, como presidente, o direito dele, de brigar pelo muro. Está, infelizmente, usando uma coisa muito importante, que é o pagamento do funcionário, que é a conclusão da confirmação do orçamento do ano seguinte, que já passou, que já começou, né? O ano de 2019, usando isso como leverage, que eles chamam, usando isso como moeda de troca. De troca. Moeda de troca. Exato. Aí é que está o perigo, porque se fosse só moeda de troca, seria, né? Ele está fazendo o trabalho dele, mas ele está usando pessoas com isso, está usando o funcionário público, e essas pessoas são seres humanos. E tem tantos democratas, quanto existem tantos democratas quanto republicanos. E não são só eles. Outras pessoas acabam sofrendo indiretamente, que foi aquilo que você falou comigo no início da conversa. Não só existem os funcionários, agora está partindo para uma segunda onda, uma terceira onda. Por exemplo, aeroporto de Miami, ontem, o Concourse, que é aquele lugar que os seguranças da TSA, do TSA, te revistam, ali é aquele lugar chamado de Concourse. Exato, está usando como pawns, que são patas. Perfeito, Deise. Está usando com as pessoas, esse é o CR, que eles chamam de CR. Está usando o budget como os funcionários como pawns. Exatamente. Então, vamos lá. O Concourse, que é aquele lugar onde a TSA revista você de Miami, ontem o Concourse G de um terminal foi completamente fechado. Completamente. Não passava ninguém. Todo mundo que tinha que ir por aquele lugar para viajar, para ser revistado para viajar, naquele terminal, teve que ser remanejado para outros terminais. São 10 terminais em Miami, ok? Só 9 estavam funcionando. Aí que vem o problema. Todas as pessoas que trabalham dentro do terminal, passando daquele lugar ali onde se revista, daquele concurso, restaurantes, pessoas que trabalham em limpeza, que mais? Todas as pessoas que trabalham lá, que precisam desse local aberto, elas estão deixando de trabalhar, já tem uma semana sem trabalhar. Ou seja, elas não são funcionárias públicas, não trabalham para o governo federal, mas estão em casa, porque o restaurante não abriu, estão em casa, porque a loja de souvenir não está aberta. Estão em casa. Você está entendendo? As pessoas que limpam o banheiro não estão lá porque eles indiretamente trabalham dependem das pessoas que vão passar por aquele lugar para trabalhar. E como essa tem outros. Por exemplo, a distribuição de food stamp é federal. As pessoas vão deixar de ganhar seu cheque de food stamp. Ou também qualquer coisa relacionada ao Social Security vai parar. Mas vale salientar que tem algumas áreas que são fundamentais que não entram no federal porque já tem um orçamento aprovado para aquilo e não. funcionando. Não. Tem o furlough. São as pessoas que são essenciais, elas têm que trabalhar e continuam não recebendo. Não, ninguém recebe. Não. Para não dizer que não recebem, tem um dispositivo do salário que eu vi até hoje também na Fox, que você recebe um dia, todos receberam um dia de salário para emergências, uma coisa assim, é difícil explicar, mas um dia. Todos esses meses, esses 24, um dia eles receberam de salário para ajuda emergencial. Não, elas não recebem. Uns não recebem e têm que trabalhar, outros não recebem e ficam em casa. Chamado de furlough. Sabe quem são eles? Funcionários do TSA, que eles têm que fazer a segurança dos aviões, senão os aviões param, né? Funcionários lá da torre lá de aviação, né? Esqueci o nome deles. Também são obrigados a ir. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão dizendo que estão doentes e não estão indo para o trabalho.
E não podem ser Mesmo sendo despedidos. obrigado, né? Mesmo sendo obrigado, eu tô doente, não pode ir. Tô Né? doente. E eu prefiro até que eles fiquem em casa mesmo. Por quê? Você vai querer você vai querer ter com uma pessoa, um controlador de voo chateado, com razão, entendeu? Controlando os voos dos aviões que estão chegando e tal, e saindo. Um erro, uma falha, alguma coisa, uma chateação ali, um avião colide com outro, bate no chão. Ninguém quer. Então é preferível que eles fiquem realmente em casa. E estresse não deixa de ser uma doença, né, meu irmão? Então, quer dizer, muitas pessoas podem estar estressadas com a situação de chegar em casa e não ter o que levar para comer. Por exemplo, ter que pedir a um familiar o dinheiro para que possa comprar leite, né, para os filhos. E a situação está complicada, cara. Está triste. A gente sabe que a situação agora está complicada, mas o Trump, ele alguns dias atrás, ele deu um depoimento falando que precisava desse muro, porque entra droga, entra assassino, e logo após também entrou a Nancy Pelosi, entrou o representante das minorias no Senado, como é o nome dele? Me ajuda aí no recorde do nome dele, que entrou com a Nancy Pelosi, dando a resposta pelos democratas. Schumer. E eles foram muito duros também na rebatida, dizendo... Aquela reunião foi antes, né? Já tem mais de um mês. Não, foi agora menos de uma semana que o Trump falou à nação. Que ele disse então, que o Trump chegou para ele e disse assim, não se preocupe, Schumer, não se preocupe não. Eu assumo o shutdown, e não vai ficar no nome de vocês, sou eu que estou fazendo, é isso? Não, essa última declaração, que aí ele deu uma declaração da Casa Branca, do Salão Oval, e logo após entra a Nancy Pelosi e o Schumer em outro local, falando o porquê disso, e eles até alegaram que o Trump estava usando do medo, o Trump estava usando de artifício e artimanhas, que não iria vencer a opinião dos democratas pelaquilo. E pelos democratas o shutdown continuaria, porque eles não vão liberar os 5 bilhões de dólares que o Trump quer para a construção do muro. Então, o muro é o grande empecilho desse shutdown, Marcelo. Eu vou repetir. O Donald Trump está fazendo o que ele prometeu na campanha dele, ele está confirmando para os eleitores dele o que ele prometeu. Eu vou botar no muro, e só não faz aquela parte do México lá que o México fugiu, né? O México sumiu da parada, mas ele disse que queria ter o muro, e só que a hora que ele decidiu fazer isso foi uma hora que não se deve decidir, né? Que é no orçamento, na votação do orçamento do ano. E nisso ele está deixando por volta de 800 mil funcionários públicos federais sem trabalho, sem dinheiro, sem recebimento de salário. Então a hora não era essa. Ele está usando, como a Daisy falou, aquela palavrinha lá atrás, ele está usando os funcionários como pawns, né? Pawns são garras, está usando eles como são, sabe, xadrez? Não tem aqueles bonequinhos pequenininhos na frente? Os peões. Os peões, exatamente. Então são peões. Ele está usando ele como os peõezinhos lá do xadrez, que normalmente morrem primeiro, né? Para proteger a rainha e o rei. Então são pawns, né? Então é meio complicado, porque eu não sei isso. Eu acho que vai afetar muito na reeleição dele, na tentativa de reeleição dele para 2020. Entendeu? Porque agora já começa a corrida, a partir de agora de março, abril, os caucus abrem-se e começa a corrida da presidencial para 2020. Claro que os democratas virão com vários candidatos, mas o que a gente quer saber é se existirão candidatos republicanos para tentar vir a ser, né, presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Entendeu? Então é aí que vai ter lugar. Normalmente, aqui nos os analistas americanos, quando inclusive falando isso, apareceu logo 3 aí atrás de você, que fazem comentários, principalmente, fazem perspectiva, fazem projeções. O que é que eles dizem? Já está havendo uma mobilização nos bastidores do Partido Republicano para lançar mais alguém, ou ninguém fala isso, está velado sobre isso, ninguém comenta, Ted Cruz pode vir aí. O que é que se comenta nos bastidores dos republicanos em relação
as eleições de 2020, Marcelo? Um tá aqui atrás, aqui no canto aqui, ó, Rick Santorum, né? Ele foi candidato 2 vezes a presidente dos Estados Unidos. Foi candidato a candidato. Ele já disse que não vai... Inclusive, ele foi convidado para ser chefe de gabinete de Donald Trump no lugar do Kelly. E, não sei se você... lá é outra coisa. Enquanto nós estávamos de férias, foi muito engraçado, porque o Kelly pediu demissão, foi despedido, foi exonerado, pediu demissão. E aí foi aquele lance de quem vai substituí-lo, né? E todo mundo todo nome que aparecia, a pessoa dizia, não, eu não quero não, obrigado, agradeço muito, presidente, mas não. Esse aqui foi um deles, o Rick Santorum foi convidado, não quero não, porque eles todos sabem, tá uma batata quente, participar, né? Participar dessa, olha lá, a Daisy é boa. Steve King, a história do Steve King é o seguinte, ele falou anteontem uma coisa, não, eu vou falar daqui a pouco do Steve King, beleza, Daisy, guardei, tá guardado. Mas ela acha que, será que é isso que ela está falando? Que ela acha que o Steve King pode vir a ser também um candidato a candidato? Eu fiz a não pergunta, pode ser que eu acho que o Robert Flake vai vir como candidato, eu acho que este cara pode vir como candidato, eu quase que certeza que Mitt Romney virá como candidato, porque ele veio a senador, ele disse que vai para o Senado, vai ser a pessoa no Senado que vai ser completamente apartidário, mesmo sendo republicano, ele não quer saber, ele vai ser ferrenho, se o presidente fizer besteira, ele vai falar, e eu acredito que ele venha a ser candidato também, o Mitt Romney. Então, Mitt Romney, Rick Santorum, Steve King. O Steve King ele se ferrou agora 2 dias atrás, né? Teve aquele problema, acho que ela deve estar falando sobre isso. O Flake deve vir, sim, porque foi bloqueado e isso enraivou ele. Tá bom. Steve King, tá aí um outro nome, sim. Quer dizer, existem essas possibilidades. Agora, normalmente, aqui nos Estados Unidos, por terem 2 partidos só, existem outros, né? Mas são os 2 partidos que são os maiores. Eles, quando o presidente daquele partido está em exercício, eles não colocam, é normal, mas não é impossível. Eles fazem a primária já que, tipo, tem que fazer aquela primária, né? E já que dão na convenção a confirmação daquela pessoa, do presidente atual, a ser reeleito. Teve um que foi mas ele entrou como independente, ele é republicano, que por exemplo, o Perot foi candidato na época, vocês dizem outra coisa. Bom, o normal é eles fazerem a primária e confirmarem. Eu também gosto, Daisy. O Mitt Romney, eu gosto do Mitt Romney porque ele foi nosso governador. Inclusive tem um negócio interessante que eu falo daqui a pouco aqui sobre Mitt Romney. Então ele é uma pessoa ponderada. Ross Perot é uma pessoa ponderada. Eu acho que ele é um excelente candidato, potencial candidato a presidente da República pelo Partido Republicano. Ou que ele venha como independente. Seria legal se existisse uma chapa dos 2 partidos, Mitt Romney sendo candidato a presidente e vice-presidente. Seria legal pra caramba. Entendeu? Porque aí entraria no meio. Porque a gente precisa compromisso, pessoal. Esse negócio de extrema direita não funciona. Nunca vai funcionar direito, entendeu? Nos Estados Unidos, pelo menos. Nem extrema de um lado e nem extrema de outro. Então, os Estados Unidos não foi feito assim. Falando em extrema, Marcelo, segurando nesse assunto, para já fazer uma ligação com esse assunto, dois governos de extrema-direita vêm sofrendo um viés de bloqueio para os seus opositores. Uma é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com o shutdown agora. Não conta Donald Trump. Desculpa se eu interromper. Não conta Donald Trump, porque Donald Trump, ele entrou, não foi porque o povo quis, ele entrou porque o colégio eleitoral o fez. Não estou falando de uma suposta extrema-direita, ok? De um governo de direita mais extremo. O Donald Trump se encaixa nesse perfil. Sim. E dois governos desse perfil vem sofrendo um bloqueio pelos seus opositores que se fortaleceram justamente nos 2 anos após esses dois, no caso, um é o Donald Trump e o outro é o Brexit na Inglaterra, onde os dois estão paralisados. O Brexit não consegue avançar porque a oposição não deixa aprovar. E a Theresa May, que é a primeira-ministra, está lá tentando de uma forma ou outra. E o outro é o Trump, também nesses 2 anos seguidos que ele ganhou.
meio que paralisado por seus opositores que de uma forma cresceram. Na sua opinião, onde é que eu quero chegar? Esses governos, eles cresceram, eles fizeram acontecer. A oposição meio que acordou e disse, não vamos deixar esse pessoal ganhar terreno. Isso está acontecendo, inclusive, no Brasil agora. Lá no Brasil ainda não houve um deslocamento de oposição para barrar qualquer coisa do Bolsonaro, porque só fazem 14 dias de trabalho do Bolsonaro. Mas aqui nos Estados Unidos e lá na Inglaterra já se viu que a oposição está bloqueando, praticamente, parando os governos de extrema-direita. Será que vai ser uma tendência isso, Marcelo? Ou de repente, desbloqueia e vai continuar fazendo o governo do politicamente incorreto, aquela coisa toda, não defendendo direito humano, querendo minorias, aquela coisa toda? São três situações completamente diferentes. Primeiro, na Inglaterra, um parlamento, a votação do Brexit foi um... Como é que se diz? Foi um... Meu Deus do céu. Como fala? Foi um consenso da própria população, foi feito como é que é o nome, meu Deus? Quando você faz o voto sobre... Desculpa, perdi inglês e perdi português. Mas foi uma maioria, foi a maioria da população, à época, que queria sair desse contrato, que é um contrato. Então, não foi... Ok. Não, mas olha como a pegada é a mesma. A maioria da população queria sair. Mas deixa eu terminar. Aqui politicamente, democraticamente, a maioria da população escolheu o Donald Trump, mesmo que por delegados, enfim. Mas foi uma maioria que escolheu. Não pelo voto direto, mas... O meu amigo ali, Oliveira Livelto, que está nos assistindo, obrigado, foi feito um plebiscito. Exatamente, obrigado, meu amigo. Um consensual voto, plebiscito. A população fez. E lá é um parlamento, tá? Então já não é igual ao Brasil. Aqui, o governo Trump foi eleito pelo colégio eleitoral, mas o país, na grande maioria, 3 milhões a mais, no voto popular, é contra. Então não podemos levar isso como exemplo. Nenhum, nem outro. Já o governo do Brasil, a maioria simples votou no Bolsonaro. Portanto, é o que a maioria está pensando no momento. Então, são três situações. Agora, como uma vez eu coloquei uma nota, lembra na minha página pessoal, eu falei, logo após a eleição lá no Brasil, eu falei, olha, só que as pessoas entendam que hoje, no caso o PSL lá no Brasil, é situação, e toda situação existe oposição. Se não existisse oposição, seria uma ditadura, né, em qualquer país. Então, toda situação existe uma oposição. Então, se no momento lá do Bolsonaro foi escolhido o Bolsonaro, a grande maioria escolheu, é o que a grande maioria pensa que deve ser o Brasil. Ok. Você arrudeou, mas não chegou. Não, são três coisas diferentes. Um foi usado o plebiscito do povo, e lá é um parlamento. Aqui foi o presidente foi... Eu não quero saber o mecanismo. Estou em cima do muro, não. Não é meu, não, é o que é. Eu não quero discutir o mecanismo. Eu sei o que é. Mas é o povo no final, amigo. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eu tô querendo dizer o seguinte. Não é meu. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Dois governos de extrema-direita fizeram dois atos de extrema-direita. Um é o governo inglês sair da comunidade europeia, que é uma comunidade que vive sem fronteiras. Não foi o governo. Ok. O povo votou. Okay. Plebiscito. Quem votou no Trump? Os delegados, que representam Exato. O sistema é o colégio eleitoral e está certo o Donald Trump é presidente. É isso que eu tô... Observa a pergunta aqui. E lá no Brasil, a maioria do voto popular votando no Bolsonaro, tá certo. Não, peraí. Ok, beleza. Ok. Só que, nos 2 anos, os dois não conseguiram se desenvolver. O Brexit está em perigo, inclusive hoje a Theresa May, ela falou, olha, ela deu a manchete aqui, ó. O Brexit está em perigo. Alerta a Premier May antes da votação de acordo no Parlamento Britânico. Ou seja, pode ser que o Brexit não aconteça porque existem opositores e estão tentando bloquear a saída da Inglaterra, ok? O que existe, o que está existindo lá na Inglaterra não é opositores. O que está existindo é que o povo que votou, na maioria, ok? Lá na Inglaterra, está mudando de ideia e está querendo voltar atrás do que eles votaram. Ponto. É por isso. Ok.
Ok, quando eu falo parlamento e povo, é porque o parlamento acaba representando o que o povo almeja, ok? Mais ou menos, mais ou menos. Mas a pergunta não vai para. Eu acho que vocês não entenderam a pergunta ainda. Não vai para o técnico, não vamos para o técnico. Eu estou falando aqui ideologia. Vamos para a ideologia. Duas ideologias de extrema-direita, Donald Trump e Brexit. Os dois não conseguiram se desenvolver nem 2 anos e já estão sendo bloqueados, ok? Bolsonaro ganhou agora, não tem oposição para bloquear nada ainda, a oposição não mostrou força ainda. Esse exponencial que de uma hora para outra explodiu de extrema-direita, poderia ser só... A pergunta é exatamente, era só fogo de palha e não se tornar um tipo de governo mais sólido? Por existir oposições progressistas, oposições que pensam mais no social, mais nas pessoas e menos no si próprio, no nacionalismo, que os dois pregam nacionalismo. Donald Trump é altamente nacionalista. O Brexit, a ideia do Brexit é altamente nacionalista. Bolsonaro é altamente nacionalista. E viu que esses dois exemplos de 2 países gigantes do mundo não deram certo. É isso que eu quero saber. Você acha que é uma tendência que não vai muito longe, veio meio experimentada, não vai muito longe, vai recuar ou você acha que ela ainda tem força para continuar? Tem outros países que estão na mesma situação, né? Tem a Austrália, tem a Hungria, tem a Itália, tem a Argentina, tem o México. Então não é só os Estados Unidos e Inglaterra, né? Que estão seguindo nessa linha. O que acontece? Depois eu não vou nem pelo lado nacionalista, não. Ele acha que veio o lado que o mundo começou a pensar, cada um começou a pensar em si próprio, cada país começou a se preocupar. Então, por isso que veio essa onda de não nacionalismo, mas pensar em si próprio. Então, aí que vai a sua pergunta: será que é isso mesmo? O mundo globalizado está se desglobalizando? Cada um faz no seu caso. Que o Brexit não deixa de ser isso, né? O Brexit é a Inglaterra sair da comunidade europeia. Da globalização, é a saída da globalização. Exato. Mas você vê que isso a ideia sim. Está batendo num muro filosófico, num muro intelectual, ideológico. Entendeu? Sim, mas isso, Amadeu, não é, eu não acho uma coisa absurda. É porque o mundo, principalmente depois dos ataques de 11 de setembro, o mundo mudou muito. Entendeu? Então tá cada um puxando o seu lado para o melhor do seu país. Saca? Não é tão difícil de entender essa história, não. Só que quando fazem isso, procuram ser, que no caso ser nacionalista, sim, tá pensando no seu próprio país. Tem que se lembrar que o mundo, nós todos dependemos de outros, né? É essa parte que acabam se esquecendo. E aí acabam tendo problemas com o próprio povo. E outra, o povo, principalmente dos países modernizados, como o Brasil, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como a Argentina, como a Itália, eles já saíram da garrafa, que a gente chama de... O gênio já saiu da garrafa. A Daisy sabe o que eu estou falando. The genie is out of the bottle. Você não consegue botar o gênio de volta na garrafa. Então, quer dizer, a democratização, o direito de falar o que quer, o direito de vir, os seus direitos, as pessoas já aprenderam a ter, principalmente com a ajuda da internet. Esse o ponto. Entendeu? É esse o ponto que eu quero dizer. Então, quer dizer, fica difícil você colocar de volta... Inclusive, falando aqui dos Estados Unidos, voltando para a gente aqui, voltando para a nossa realidade, o número de democratas jovens que se inscreveram para votar nas últimas eleições foi imenso. Então era uma galera que não estava nem aí para a eleição, não estava... E aí, quando viu um perigo eminente de atos e de preconceitos virem à tona, essa galera disse, não, peraí, nós podemos, nós pensamos, temos uma visão mais aberta para o mundo, vamos barrar isso. É isso que eu estou dizendo. Essa força está se formando, está crescendo, a força de barrar os extremismos. Mas também fazendo tanto... Não, é feeling. Você sente isso ou não? Não estou sentindo. A Daisy, parece até que a Daisy é minha irmã gêmea, sei lá. Ela fala muito igual a mim. Inclusive, nós já conversamos sobre isso várias vezes, aliás. Temos que ser patriotas e não nacionalistas. Perfeito. As pessoas confundem muito ser patriota com nacionalismo. Nacionalista é você que é um egocêntrico, é um egocêntrico. Você só quer para você, é meu e etc. Meu país é meu e esqueça o mundo que me chama. Hitler era nacionalista. Nacionalista. Já o patriota não. O patriota é sempre preocupar com a sua nação, mas não deixando de se lembrar que ela participa de uma comunidade.
que no caso é a globalização. Ela participa, nós dependemos de tudo, cara. Os Estados Unidos dependem da soja do Brasil, do aço do Brasil, o Brasil depende sei lá, da gasolina da Arábia, os árabes dependem da vaca, da carne bovina, não sei das quantas. Estados Unidos do milho do México para fazer. Um depende do outro. Não, e não só isso, a Disney depende de turistas do mundo inteiro, a IBM vende computador para o mundo inteiro, lá o Detroit, que eu já fui lá 2 vezes, tá parecendo uma cidade fantasma, tá acabando, ali era a capital do mundo do carro, hoje não tem mais carro vendendo lá, a GM tá saindo de lá, quer dizer, um depende do outro, não tem jeito, cara, não existe essa de fechar o muro e dizer, isso aqui é meu e vou ficar só aqui dentro, não existe. Quem pensa que isso existe é maluco, entendeu? Então, quer dizer, você, como eu lhe falei, o genie is out of the bottle, né? O gênio saiu da garrafa. Você não tem como botar o gênio de volta na garrafa. O gênio, nesse caso, é a democracia, é o direito de ir e vir, é o direito de falar, é o seu direito de greve, é a internet. Não tem jeito. Hoje, você está falando comigo aqui hoje, nós estamos... Se as pessoas hoje falam na internet, reclamam um do outro, um do partido do outro, é porque o mundo abriu, existiu essa abertura. Como é que agora você quer botar de volta? Como é que agora você quer dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o cara não tem direito a ter namorado, o cara não tem... A pessoa... não tem como voltar, não tem como, brother, não tem. Então essas pessoas que ainda acham que sabem de tudo, que são contra isso, são contra aquilo, essas pessoas, eu acho que elas têm que ou mudar, começar a abrir um pouquinho a cabeça e dizer que existe, ou então vão ficar aí nesse jeito de só eu, é meu país, é meu tudo, e não vai rolar, vai viver miserável. Ok, para encerrarmos a parte do shutdown, hoje o Donald Trump ele rejeitou a proposta do Senado para reabertura temporária do governo. Né? Teve uma proposta e ele rejeitou. Você acha que ele vai levar esse shutdown até aonde, Marcelo? Onde é o horizonte do shutdown do Trump? Ele pode, por lei, pedir, colocar como estado de emergência, pedir fundos um fundo que existe nos Estados Unidos e pagar os funcionários e usar isso como estado de emergência no país. Seria um erro crasso. Ele tirar dinheiro, por exemplo, dos militares para cobrir o pagamento de funcionários públicos, só como exemplo. Seria um erro. Esse fundo é para quando existe um furacão, por exemplo, ou existe sei lá, como teve lá em Porto Rico, furacão, ou então uma nevasca. Esse dinheiro, ou então o fogo que teve na Califórnia, as queimadas, esse dinheiro é feito para isso, para esse fundo. E ele tem o direito de fazer isso, tirar esse dinheiro e pagar os funcionários. Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo um erro completo, crasso. E agora, como eu lhe falei, está chegando perto das eleições e não sei se vai ajudar ou atrapalhá-lo com os eleitores republicanos, porque 30% não vão largar o osso, né? Esses daí, eles estão adorando o que o Donald Trump está fazendo, mas ele precisa de mais 20, pelo menos 15, 20% National Emergencies, não o presidente fazendo pirraça. Perfeito, Deise. Então, quer dizer, ele está numa situação de dar ou desce. Ele não quer dar o braço a torcer, que já deveria ter dado. Quanto mais passar, pior fica. Isso deveria ter sido feito em novembro, brigado ali um pouquinho, ali não deu certo, tá bom, estamos aqui, assina um papel, daqui em fevereiro a gente volta para a mesa de negociações e vamos falar sobre o muro, tá? Mas não, ele está deixando, ele não está sentindo, não tá vendo. Com certeza os conselheiros dele estão dizendo, sai dessa, larga. Mas ele é um cara que é difícil, né? Ele tem a própria visão própria e não aceita conselho. Vamos ver até quando vai. Mas uma hora volta, não tem jeito. Se não for do jeito do bem, vai por mal. Já estão acontecendo lawsuits, já estão acontecendo processos de funcionários que estão, por exemplo, deixando de pagar o seu mortgage na sua casa porque não tem salário. Imagina, eu comprei minha casa, tenho meu mortgage lá de $1.000 todo mês. Eu não tenho salário do meu trabalho de verdade, o meu de direito, não tenho meu $1.000 para pagar minha casa. Vou entrar no foreclosure, que é uma... Esqueci o nome em português.
Quando o banco vem e toma, como é que é, o Amadeu? Bancarrota. Bancarrota, exato. Vem o banco e faz uma bancarrota. Falência, né? Falência, pronto, obrigado. E vai lá e cadê? Por causa de $1.000 do meu direito, do meu trabalho, eu não tive para pagar, perco a minha casa. O que eu faço? Deixo por isso? Não, meto na justiça o governo federal. Entendeu? A Deise está falando aqui, ele está fazendo com que os democratas terem razão cada dia que ele estende o shutdown. Perfeitamente. Perfeitamente. E começou lá atrás, Deise, lembra aquela reunião no Oval Office, que ele estava com a Pelosi e com o Schumer, que ele disse assim, não, vocês podem se despreocupar, eu assumo, isso antes de fazer o shutdown, eu assumo, se nós tivermos que dar um shutdown, será o meu nome, eu que sou responsável. E a brincadeira está indo longe demais. Ah, só para deixar um adendo aqui sobre o Mitt Romney, que eu falei que queria falar, posso? Vamos lá. Um conhecido nosso, amigo meu, não vou falar nome, ele estava falando ali que, por sinal, é louco pelo Donald Trump, e fala sobre socialismo e tal. Só vou dar um exemplo para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Não tem nada a ver com shutdown nem nada, só para deixar bem claro. Vou deixar, como eles falam, just to leave on the record. Estou deixando aqui gravado. E ele tá, bom, moral da história, ele acabou se mudando para o estado que é republicano. Então não deu certo, ficou lá 2 meses, voltou. Voltou, porque estavam grávidos, ele e a esposa, vieram aqui, voltaram para o estado de Massachusetts, que é um estado democrata. Ok, bom, moral da história, fez uma live esses dias aí, falando bem do estado de Massachusetts, que é maravilhoso, o sistema de saúde e tal. Perfeito, é verdade. Aí eu fiquei aqui pensando, peraí, só um minutinho, se você é contra o Obamacare e diz que o estado de Massachusetts está te ajudando no nascimento do seu filho, e explica que você tem o direito de morar nesse estado e não ter condições de pagar o nascimento do seu filho, porque o estado lhe dá essa possibilidade, existe uma hipocrisia, meu amigo, você deve estar me ouvindo, existe uma incoerência. Se você está no estado que te promete isso, por sinal, o estado de Massachusetts, para quem não sabe, quando então Mitt Romney foi governador desse estado, ele que inventou esse sistema... Ele era republicano, excelente governador. Ele que inventou esse sistema de saúde no estado, que por sinal era chamado de, quem mora aqui sabe, Romney Care. Romney, que é o nome dele, Care. Esse sistema de saúde universal no estado, que é o Mass Health, foi ele que inventou essa história, ok? Bom, moral da história. Se existe hoje o Obamacare, ele é exatamente a espinha dorsal de todo o plano de Mitt Romney, um republicano que se chamava Romney Care. O Obamacare, ele é filhote do Romney Care. Então, acho que a Daisy sabe disso, né, Daisy? Quem disser que eu não estou errado, por favor, é só Google. Então, um republicano, governador republicano, no estado democrata, fez esse plano de saúde universal, no caso estadual, chamado Romney Care. Então, deixem de ser hipócritas as pessoas que torcem pelo Partido Republicano, que, parabéns, o Partido Republicano, eu já falei várias vezes, eu sou independente, o Partido Republicano existem certas coisas para mim que eu sou 100%. Para mim não existe extrema para nenhum dos dois lados, tem que compromise. E o Partido Republicano tem umas coisas muito interessantes. Agora, existem os brasileiros que estão chegando hoje, estão pegando a onda e estão querendo comparar, por exemplo, com o nosso presidente lá no Brasil. E não é a mesma coisa. Apesar do Donald Trump dizer que ele é o Trump da América do Sul, não é assim não, também. Não é. O Donald Trump, o partido dele se chama Donald Trump. Ele não é republicano. Ele foi pelo Partido Republicano. Porque, John Kasich é o republicano. Até esse babaca que estava aqui atrás, Rich Santorum é um republicano, Mitt Romney é um republicano, até o próprio Jeff Sessions, eles são republicanos, cada um na sua obrigado, Daisy, cada um no seu level, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Okay? Então, os brasileiros que estiverem nos ouvindo e que quiserem comparar um com o outro aqui, com o Bolsonaro, por fora, tem nada a ver. E sobre aqueles que acham que sabem, mas não sabem nada, pense só o seguinte, que você está morando no estado de Massachusetts e você tem o seu sistema de saúde, sua esposa, ou seja, você gratuito, é porque existe um Romney Care, que é a espinha dorsal do Obamacare, que no final foi um presidente rapaz, a Daisy bate uma papa aqui. Ele é do Partido Nacionalista, não republicano. Perfeito. É isso aí.
Donald Trump não é do Partido Republicano, ele é do Partido Nacionalista. Gostei dessa, Deise. Resumindo o recado, não pode pedir o fim do Obamacare e usar o Romneycare. Não, é hipocrisia que chama, né? Não tem uma meme assim na internet. Concorda? É hipocrisia que chama, né? Né? O cara vem aqui, verdade. não, porque eu acho legal, tem esses brasileiros aí que, porra, Trump, você mora no Massachusetts, vai pra Carolina do Sul, porra. Vai. Vai pro Texas, vai ver se lá no Texas. Vai pra Flórida. A própria Flórida, rapaz. A própria Flórida. Olha, eu tenho conhecido, não vou botar nome aqui, claro, que ele morou aqui em Massachusetts, ele tá aqui há 40 anos. Você sabe, ele sempre assiste a gente, meu adorado, adoro ele. Conhecidíssimo. Ele, quando vem a época de fazer os exames dele, ele pega o aviãozinho, $300, vem aqui no estado de Massachusetts, faz todos os exames, faz todo não sei o quê, né? 5 dias depois pega o aviãozinho, volta pra Flórida de novo. Porque lá ele tem que pagar do bolso dele, aqui ele paga só o copay, entendeu? Que é aquele pedacinho ali. É o direito dele. Entendeu? Porque vai de escala. Cada um, quem ganha até 20 mil, paga tanto. Quem vai até 40 mil, paga tanto. Quem vai até 50 mil por ano, paga tanto. É isso aí, ué. É direito. Só aproveitando essa sua notícia aí, aproveitar e dizer que aqui em Nova York também foi aprovado, o Bill de Blasio aprovou cobertura de saúde para todos. A gente está falando de saúde. A gente está falando. Mundo, se você vê pelo México, olha. A gente tá falando de saúde, rapaz. Não estou falando nem de receber dinheiro de welfare, não. É de saúde. Como é que as pessoas podem ser contra um Obamacare? Como? É saúde, cara. É saúde. Se fosse outra coisa, até entendo, mas saúde. Porra, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Olha só, Donald Trump, como eu falei, ele fez um elogio ao Jair Bolsonaro, que inclusive Bolsonaro vai para seu primeiro encontro fora do país, que é o encontro de Davos, né? E estão dizendo que ele vai ser a estrela do evento, vai ser o mais focado justamente por suas polêmicas, principalmente contra seu discurso anti-direitos humanos. E a gente não está falando aqui de vagabundo, estamos falando do direito humano, o direito da livre expressão, o direito de você ser o que você quiser ser, porque as pessoas têm a mania, às vezes, de distorcer. Inclusive, o próprio guru dele, né, o Olavo de Carvalho dele, o que se diz que é filósofo, que na verdade é um astrólogo, ele não é formado em filosofia, ele não tem embasamento pela academia, ele não tem... E aí, inclusive acredita na Terra, ele diz que, ele acredita que a Terra é plana, viu? O guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, diz que a Terra é plana, né? Esse pessoal que diz que a Terra é plana, eu tenho minhas leves desconfianças, né? Marcelo, essa política, essa aproximação do governo do Jair Bolsonaro com Trump, inclusive com micos e micos, abriu as pernas e disse, olha, pode botar uma base americana aqui dentro do Brasil. Aí os militares deram uma prensa, inclusive o Pompeu agradeceu, obrigado, Trump, vamos botar uma base aí, brigadão e tal, pela oferta e tal. E com 2 dias ele disse, não, mudei de ideia, não vai ter mais base e tal. Como é que você acha que na visão sua, não do Trump, tira o Trump, a visão sua e dos políticos americanos, como é que eles veem o Brasil nesse momento? Será que eles veem como a última matéria que saiu ontem no The New York Times, falando que o Brasil está com pena que o Brasil entrou numa enrascada? Como é que você acha que o político americano sério vê o presidente do Brasil, ou aqui tem problema suficiente para começar a olhar para lá? Agora no finalzinho você falou certo. Aqui tem problema suficiente para ficar olhando para lá. Essa é a história. Essa daí. Eu ia responder, você já respondeu. E não é uma prioridade no momento. Quando eles falam de algum outro governo, eles falam sobre a Rússia, sobre o Egito, sobre a China, sobre a Coreia, até o Irã está esquecido um pouquinho, tá? Foi lembrado aí, de repente esqueceram de novo, coitado do Irã. Turquia, que inclusive hoje a Turquia
Se os turcos atacarem lá na Síria, os curdos, vai acabar com a política, com a economia deles, coisas todas. Então, quer dizer, no momento eles não estão pensando no Brasil, não. Agora, os que falaram, porque você sabe que tá mais a imprensa, os que estão fazendo essas comparações, ou então chamando o Bolsonaro de que seria, falando que vai ser. É a estrela, sim, porque é o mais novo, o país, o primeiro que é um país continental, o Brasil, o país que quando eu cheguei aqui nos anos 80, você não está entendendo o respeito que tinha pelo Brasil, rapaz. Era uma coisa absurda, é absurda mesmo. Eles consideravam como um continente, entendeu? Então, e foi perdendo um pouco dos tempos, porque nós, infelizmente, não estávamos bem, né, das pernas. E aqui também eles foram por um outro caminho. Mas, então, o Brasil não está sendo lembrado no momento. Não. A imprensa está fazendo o serviço dela em divulgar, mas não tem nada exagerado. Mas uma coisa que eu quero só registrar aqui, eu tenho um contato muito com o americano, e alguns americanos que têm um certo entendimento de política, Marcelo, é incrível, como eu digo, eu sou brasileiro e tal. Aí ele diz, e o seu presidente, que coisa, o que aconteceu, como é, principalmente aqui em Nova York, né, quando está em algumas rodas sociais, que é aquilo, eles tentam, eles meio que assim, eu digo, é igual o Trump, você não elegeram o Trump? Mas não é, de novo, não é igual, vou ter que repetir isso para você, meu caro, não é igual. Lá foi a maioria do voto popular. É o que o país quer. Não, a maioria. O sistema é diferente. É completamente diferente, Amadeu, por favor. Lá a maioria do povo, no momento, votou nele, ponto. Aqui a maioria do povo não votou nele, mas como o sistema é diferente, ele está no poder. Por isso que ele está sofrendo desse jeito desde o primeiro dia. Olha, a Daisy falou aqui um negócio perfeito, Daisy. Trump é um gênio no sentido de conseguir fazer um shutdown no governo para esquecer da bagunça com a Rússia. Que, por sinal, ele faz isso direto, né? Lembra quando veio a caravana lá da América Central, que ele botou os militares? Naquele tempo ali, o que estava acontecendo? Era o problema do Cohen, né? Que o ex-advogado dele estava botando a bico para fora. Agora tem esse problema aí de descobrirem que logo após ele despedir o diretor, o Comey, o diretor do FBI, James Comey, na mesma semana seguinte, policiais federais, sem mandar nada, sem alguém mandar, foram e investigaram o presidente, naquele momento já era presidente dos Estados Unidos, por acharem que ele tinha, não conluio, pelo contrário, que ele fosse um agente russo. Olha que viagem. O presidente dos Estados Unidos, novo, acabou de... que tinha lá uns 6 meses, por ele ter despedido, se ele ter despedido o então diretor do FBI, James Comey, os policiais investigaram, foi descoberto isso agora. Então, o que ele faz? Ele já muda, he shift, exatamente, shifting the blame. Ele muda o cenário para outra coisa. É isso que está acontecendo. Ele está tentando tirar o foco do que vai acontecer, que é iminente, iminente. Existe uma investigação, ele vai ser falado do que aconteceu. Se ele é culpado ou não, aí é outra coisa. Com o advogado, tentando tirar o dele da reta nas delações premiadas, você acha que muita coisa vai ser validada com os depoimentos do advogado? Aí eu não... Começar a cumprir pena em fevereiro, né? Eu acho que ele vai receber, e parece que tem mais coisas. Ele vai receber, sim, alguns benefícios, mas ele vai ter que cumprir. Porque ele mentiu muito, ele mentiu. Aqui nos Estados Unidos, por isso que as pessoas que fazem esse negócio de documentação falsa, não sei o quê, preocupem-se sempre com isso. Nos Estados Unidos, quando você mente para o governo federal, é um crime. Até você inventar nomes e tal, tá? Quando eu escrevi tudo, descubro que o FBI acha que o Trump pode ser um Russian spy. Loucura, né, Daisy? Vou aqui só falar aqui para um rapaz que escreveu alguma coisa, um senhor José Pereira, disse assim, o Trump é maluco, mas ele deve aos eleitores dele os votos desse bendito muro. Já os democratas são irresponsáveis e trogloditas. Poderiam pelo menos fazer uma proposta da troca para uma reforma. Democratas valem menos que republicanos, são todos M, não posso falar a palavra aqui, né? São todos cocôs.
É mais ou menos isso. Uhum. Então, quer dizer, os democratas são trogloditas por não aceitarem Você vê a cabeça das pessoas, né? Você vê a cabeça das pessoas, né? Mas é a opinião, a gente respeita. Eu respeito a opinião do senhor José Pereira, mas discordo completamente com o que ele está falando. Mas o Daisy, quando achou que que nós achamos que vimos tudo, descobrimos que o FBI que acha que o Trump pode ser um Russian spy. E olha, se você se lembrar bem daquela reunião que ele teve, que veio, que só foi ele, o secretário de Estado russo, né, o ministro lá, e o como é que se diz? Troglodita. Ela quer saber que é troglodita. Troglodita que são os caras, os homens das cavernas. Da caverna, né? E veio também como é que se diz? O embaixador da Rússia nos Estados Unidos. Fizeram uma reunião um dia após o James Comey ser demitido. E essa reunião só foi entre eles. E tinha uma pessoa só que não era do grupo do Donald Trump, que era a tradutora do Donald Trump. Uma tradutora só. O resto eram russos e o Donald Trump. Não tinha a filha dele, não tinha o genro dele, não tinha o secretário de Estado dele, não tinha o chefe de gabinete, ninguém. Só o Donald Trump, toda a cúpula ali dos russos, um dia após ele ter despedido o James Comey da diretoria do FBI. E uma tradutora. Bom, moral da história, você acredita que existe a possibilidade deles indiciarem, eles pedirem o papel, indiciarem a tradutora que esteve lá para saber o que foi falado entre o Donald Trump e os russos. Olha que viagem. Olha que viagem. O negócio está feio. Né? Tá feio. Então existe a possibilidade. Então, quer dizer, tá indo muito. Tá aberto para muitas possibilidades. Já é fato que os. Como é que eu posso falar? Que os negócios do Donald Trump, existem negócios em todos os lugares do mundo, principalmente na Rússia. Também, né? Na Rússia, sim. Com a Arábia também, Saudita. E no final follow the money. Né? A Daisy sabe exatamente o que eu estou falando. É seguir onde está o dinheiro. Vai atrás do dinheiro que você acha o problema. Vamos lá. Considerações finais. Estamos já estourados aqui com a nossa 1 hora de programa BT Connection. Vamos ver o que é que o Donald Trump vai aprontar nessa semana. Vamos ver o que é que o Bolsonaro vai aprontar. Inclusive, uma das memes, o pessoal adora meme, uma das coisas que os Estados Unidos não tem é o humor do Brasil. Isso aí os Estados Unidos não tem. Tem sim. Não é igual, mas tem. Não chega aos pés, não chega. Assiste. Assiste o Fallon de noite, 11h35. Fallon, assista o Stephen Colbert, assista o Noah. Já viu o Colbert, Noah. Você assista os caras, meu amigo. Você vai ter que ver as comédias que esse cara faz. São maravilhosos. Eu assisto todos eles. Vai lá. Então, eu vou encerrar a minha parte aqui com uma notícia, inclusive do Sensacionalista, que eu sou fã pra caramba, que diz que Bolsonaro tá voltando tanto atrás que Collor já é o novo presidente do Brasil. Muito bom. Eu votei no Caçador de Marajá, hein? Não brinca comigo, não. Eu votei. Eu vou despedir em 89. Vou despedir com saudação bolsonariana aqui, né? É isso aí. Trevor Noah, adoro. Enquanto o Bolsonaro faz continência, aqui o outro tá, né? Não pode fazer muito gesto, né? Considerações finais, assim. Olha, considerações finais, desejando um bom ano para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, a todos que não estão assistindo, um ano de sucesso, de prosperidade, de saúde para todo mundo, que o Brasil vá para frente, que acerte com o nosso novo presidente, seja ele quem for, nós temos que torcer para o melhor do país. Aqui também, o presidente Donald Trump, temos que torcer, mas infelizmente parece que ele está no caminho errado. Então, que o Congresso americano, o novo Congresso americano, venha para fazer o que eles chamam de checks and balances, que é a coisa mais legal do que os Founding Fathers fizeram. Eles fizeram um sistema de governar. Não é nem sistema de governo. Um sistema, obrigado, Daisy, para você também e sua família. Feliz ano novo. O sistema de governar nos Estados Unidos, eles fizeram de um jeito que não existe, não
é quase que impossível existir uma totalidade, existir uma ditadura. De 2 em 2 anos o Congresso muda, de 6 em 6 anos o Senado muda, e o presidente fica ali naquela embolação. Se ele não fizer a coisa certa, o país muda. Então, que essa mudança agora que nós tivemos em novembro, da nova Câmara de Representantes dos Estados Unidos, venha fazer esse checks and balance, venha balancear esse país, que é não só o número 1 no dizer, no falar, mas é de verdade um país que lidera, um país amigo de todos os outros países do mundo. As pessoas se espelham nos Estados Unidos, que a gente não vire motivo de chacota, porque nós não estávamos com chacotas do nosso país, dos Estados Unidos, entendeu? E o Brasil lá também, que não entre, que essa corrupção de saia, entendeu? E é isso aí, tá bom? Um abraço para vocês todos que estão nos assistindo. Obrigado. Maravilha. Nos vemos na próxima segunda-feira. Marcelo Malcher desconectando o BT Connection para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Maravilha. Boa noite a todos vocês. Até o próximo BT Connection na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Um abraço. Valeu. Obrigado.